trust in us and we'll be champions. Boa noite, 5 de junho de 2019. Hoje, excepcionalmente, trazemos o programa. Sexta-feira estou indo para Florianópolis. Aí, semana que vem, na sexta, normalmente. A ação de hoje é Karl Wittgenstein, filósofo austríaco. Esse é o que eu vou ler ali agora. Nascer e morrer. Viena, Áustria, 26 de abril de 1889. 200 anos, portanto. Cambridge, Reino Unido, abril de 1951. Filósofo, matemático, linguista, lógico austríaco, posteriormente nacionalidade britânica. Depois se tornou britânico, inglês, né? Karl Wittgenstein, industrial cuja fortuna com ferro levou a finais de 1880, controlava o império da indústria austro-húngara. E Leopoldine Calmus, adicta pela música. Aí tem outros ali, pode passar. Biografia. Estudou na escola secundária de Linz, na Hochschule Bunderagen Gymnasium Fadingerstrasse, princípios do século XX. Ginásio Fadingerstrasse. Seus estudos levaram em primeiro lugar a Berlim, que atualmente é uma das principais cidades, né? Posteriormente a Inglaterra, lá na Alemanha, a Manchester, onde se encontrava a vanguarda da engenharia aeronáutica. Apresentou uma patente para o motor a reação em 1911, parece que teve certa influência no desenho futuro dos motores para helicóptero, os rotores, né? Estando na Inglaterra, ali está complicado para ler. Se interessou em filosofia e matemática, contato... o Bertrand Russell, que era ateu, por sinal, com quem começou uma formentosa relação. No entanto, este ambiente inglês, no qual lançou sua carreira intelectual com amigos como George Moore e o economista John Maynard. Maynard Keynes, aquele Keynes, que é um dos princípios do neoliberalismo. Em 1919, renunciou a parte da fortuna familiar que havia herdado quando seu pai morreu. O dinheiro foi dividido entre seus irmãos e fez prometê-lo que... Ficou fora ali. Abriu mão da herança, pelo que diz ali. Então, como livros, tem Tratado Lógico Filosófico, ali está em latim, 1921, publicado em vida, Cadernos Azul e Marrom, Investigações Filosóficas, 53, então logo depois da Segunda Guerra, publicações póstumas após a sua morte, posteriores à sua morte. Então ele era austríaco e depois foi para a Inglaterra. Giro linguístico. De onde provém? Influências místicas religiosas. William James, Tolstói, Lev Tolstói, Chopin. Aliás, Tolstói tem um livro muito interessante que é O Reino de Deus está dentro de vós. É já na fase tardia, mas ele acreditava em Deus. Schopenhauer, que era o cara negativista, apesar que tem algumas obras interessantes. Até essa semana eu estava lendo que quem faz palestras sobre felicidade normalmente são pessoas tristes, é um paradoxo, né? Aí o cara questionou, então os felizes têm que falar da infelicidade. Wenninger, todos eles convergiram que a experiência mais significativa do homem é a mística. Lembrando que mística é o contato com o sobrenatural, com o sagrado, né? O divinal. Comentários de Tolstói sobre os evangelhos. Gênio ou morte. Em Winninger, essa revolução surge com exigência interior, com imperativo categórico, isso aqui é Kant, imperativo categórico, que deve ser satisfeito por todo aquele que queira merecer seguir vivendo. Seus rígidas convenções morais exigiam implacavelmente que descobrisse sentido da vida ou se suicidasse. Os caras bem radicais. Isso aí já foi.
Lógica, ciência e crítica da linguagem. Como influíram em Wittgenstein, Hertz, Boltzmann, Frege e Russell. Russell mais conhecido. Eles criam, tá certo. Grande parte dos problemas científicos e filosóficos só podiam resolver-se mediante análise lógica da linguagem. Estão confirmando o autor anterior lá que falava na linguagem. Já que esta permitiria distinguir entre autênticos problemas e falsos problemas, as fake news, originadas pelo uso ilegítimo dos sinais linguísticos. Creiam que o mundo podia ser descrito de maneira lógica mediante a linguagem científica. Maltner influenciou Wittgenstein pela sua crítica da linguagem. A realidade se fala sempre um passo mais adiante da linguagem. A realidade anterior à linguagem. Ao qual, ainda quando lute, né? Desesperadamente por expressá-la, jamais tenderá êxito nesta tarefa. Por uma crítica da linguagem, um ato ao mesmo tempo suicida e redentor, o que nos leva a uma... Ali tu apagou a última parte. Única solução possível, silêncio total. Que a mística tem a ver com silêncio também, né? Para entrar em consciência cósmica, consciência expandida. As inquietações místicas de Wittgenstein tiveram sua origem em William James, em Lev Tolstói, em Arthur Schopenhauer e Wieninger. Suas preocupações por questões de lógica e ciências naturais vêm de Hertz, Boltzmann, Frege e Russell. E seu interesse... o que dá o nome às ondas, né? A kilohertz. Seu interesse pelos limites da linguagem de Maltner. Alonso Puelles aborda a influência de Wittgenstein na literatura, na arquitetura e nas artes plásticas e na música. Primeiro, Wittgenstein. Tratado lógico-filosófico. Eu sei o que isto diz, mas eu vou dar meu próprio significado. É uma obra que acerca, ou se aproxima do significado. Acerca do significado, se trata de trazer os limites do significado. Traçar os limites do significado. Separar o que se pode decidir e o que se não pode decidir. Em efeito, nem todo pode dizer-se de forma sensata. Existe aqueles de forma sensata. Existe aqueles que estão mais além dos limites da minha linguagem, não é inteligível. Não o posso conhecer. Explica a função da linguagem que este representa nos feitos do mundo, que são entendidos como estados de coisas, que a linguagem é um reflexo dos que se sucede. Vamos ver quem está ali. Lígia Fretes, Daniel Alves, Carlos Eduardo, Sidney Meneghel, Renato Zacaron, Josineia, Walter de Jesus, Welter de Jesus, Ciomara Neto, já foi falado, Lígia Fretes. Vera Beatriz Nunes, boa noite. Salete Nunes. O que houve lá? Você já foi. O mundo é tudo que sucede, feitos, fatos. O feito é a totalidade dos feitos e não as coisas. O mundo se decompõe em feitos, se crê que o mundo está composto de árvores, montanhas, cidades, etc. Feitos e estados de assuntos. O que é a casa, ao feito dele dar-se efetivo de estados de coisas. O feito é o que é complexo. O estado de coisas, o que é simples. O feito é o que é real. O estado de coisas, o que é virtual? Virtual e real. Vamos ver se tu consegue aumentar isso aí, não?
Feitos de fundo, não. Feitos do mundo, lá primeiro círculo, figuras lógicas dos feitos, pensamento, e depois as línguas, linguagem. E lá em cima, estrutura lógica subjacente. E embaixo, condição da existência. E ali entre o primeiro e o segundo, intencionalidade, métodos de projeção determinados por isomorfismo lógico. Aí no meio, sentido das formas, figuras lógicas, pensamento. Expressão dos sentidos dos pensamentos, aí no final. Feitos do mundo, figuras lógicas, pensamento e linguagem. Ainda que o mundo é infinitamente complexo, de modo que cada feito consiste em uma única infinidade de coisas, de assuntos, cada estado de assuntos é composto por uma infinidade de objetos, faria falta ainda que haja objetos e estados de assuntos. Para o Wittgenstein, o estado de assuntos é o que corresponde à proposição atômica, se é verdadeira, e feito é o que corresponde ao produto lógico das proposições elementares, quando o produto verdadeiro diferencia do complexo do simples, diferenciando o complexo do simples. E ali tem a figura do Wittgenstein. Combinação de entidades e objetos. A diferença entre o mais simples ao qual se pode chegar por meio da análise, mas é definido como uma conexão de objetos. Forma do objeto. Consiste na possibilidade de ocorrência dos estados de assunto, ou seja, um objeto por lógica, ou seja, um objeto por lógica não pode estar conectado com outro objeto qualquer. Objeto e nome. O objeto é aquele que nos envia o nome, o significado. O nome de um feito é o uso deste nome. E o uso deste nome. Ali está errado, ou seja, ali está errado. Representa algo assim a imagem de algo. É forma, existe uma identidade, a forma das partes. Aí lembra um pouco Platão, né? Deve existir uma correlação unívoca, então 2, ao mesmo tempo é 2 e ao mesmo tempo é 1, entre a imagem e aquela no qual é a imagem. As imagens são parte do mundo, são feitos deles mesmos. Exemplos, o pensar numa fotografia ou num mapa topográfico, esses estão no mundo e se trata de imagens. E o sentido que podemos estabelecer uma correspondência ponto a ponto com o mapa de uma cidade e a cidade real. Claro que em cartografia se usa as mesmas métricas, mas decimal, né? Conexão entre pensamento e linguagem. Proposições simples, linguagem, conjunto de proposições, mundo, conjunto de feitos. Então ele separa a linguagem do mundo, dos fatos em si. Seria o subjetivo e o objetivo, né? A linguagem tem como objeto representar um mundo, promover uma imagem. Se compara com o real, com o qual comparte a forma. Existe, então, um paralelismo estrito entre o real e a linguagem. Da mesma forma, diferentes combinações de objetos permitem obter diferentes feitos, diferentes combinações de nomes resultam em diferentes proposições. Signo e símbolo. A circunstância de que um idioma natural é o mesmo signo pode vincular-se a símbolos muito diferentes na origem das confusões filosóficas. Até de uma língua para outra, tem línguas mais ricas e línguas mais pobres. O alemão, por exemplo, é uma língua muito rica. Os dialetos também. Exemplo, o signo S não corresponde aos mesmos símbolos em Sócrates. Sócrates é um mestre de Platão e Sócrates é um filósofo. Não entendi ali. Sócrates é, e Sócrates é o mestre de Platão. E Sócrates é um filósofo. É o uso da filosofia, da lógica, né? Uhum. E o outro como ser ele mesmo, né? E ali a qualidade do como filósofo. E ali tem os objetos, nomes. Então, segundo Wittgenstein, então primeiro, segundo,
Esse slide aí, sinceramente, ficaram muito mal. Como o Hallian disse, fizeram branco no branco, teria que usar o preto ali. Investigações filosóficas, 1953. Recopilação de ideias e pensamentos da filosofia agrupados. Na hora de fazer o fundo, que eles escolheram o fundo errado, né? Proposições. Não se trata de buscar a estrutura lógica da linguagem, senão estudar como se comportam os usuários de uma linguagem, como aprendemos a falar e para que nos serve. Uma tese fundamental das investigações, que é a impossibilidade de uma linguagem privada. Os jogos da linguagem, os chamados problemas filosóficos, não são exatamente problemas. Por exemplo, lá os jogos da linguagem, tem no inglês, por exemplo, "You're pulling my leg", você está me passando para trás, não é pulando minha perna. Então, tu não pode traduzir literalmente. Então, tem um sentido. Estrutura da linguagem, os jogos da linguagem. Vale dizer que perguntar pelo significado de uma palavra ou por sentido de uma proposição, e muitas vezes a palavra tem diferentes significados, né? Por exemplo, a patente é uma ordem militar, é uma marca de algum evento, é claro também, isso é patente, é claro, e também é o vaso sanitário. Então tem 4, 5, 6 significados para a mesma palavra. E, que nem liberty e freedom em inglês, os dois são liberdade, né? Tu pode usar um ou outro. Vale dizer que perguntar pelo significado de uma palavra ou pelo sentido de uma proposição equivale a perguntar como se usa, posto que ditos usos são muitos e multiformes. O critério para determinar o uso correto de uma palavra ou de uma proposição será determinado pelo contexto ao qual pertence. Tem que sempre ver o contexto. A linguagem sempre será um reflexo da forma de vida dos falantes. Dito contexto recebe o nome de jogo. Jogos de linguagem. Esses jogos de linguagem não compartilham uma essência comum que mantivemos em parecido. Se a pessoa de uma proposição radicará em usá-la fora do jogo de línguas da qual ela se propõe. É mais ou menos aqueles jogos ali que a gente comentou. A impossibilidade de uma linguagem privada. Os jogos de linguagem pertencem a uma coletividade e nunca a um indivíduo só. Então sempre pertencem a um grupo de pessoas. E aí entra a questão da gíria, dos termos, das abreviações, termos, jargões de profissão, termos técnicos. Na medicina tem um, na engenharia tem outro, na eletrônica tem outro, na química vai ter outro, cada um vai ter suas, na física e por aí vai. Uma linguagem é um conglomerado de jogos, os quais estão regidos, cada um, por suas próprias regras. Essas regras não podem ser privadas. Elas não podem ser de uma pessoa só, né? São de toda uma... A razão, ainda que é o único critério para saber que seguimos corretamente a regra, está no uso habitual de uma comunidade. E aí entram os jargões técnicos. Ou, no caso, as gírias também. Se me perco numa ilha deserta, estabeleço um jogo para entreter-me, ao dia seguinte não posso estar seguro se cumprir as mesmas regras que o dia anterior. Pois bem, podia faltar minha memória ou haver enlouquecido. Então, a falha da memória ou a loucura mesmo. O ser humano é um ser social, né? Os chamados problemas filosóficos não são, em realidade, problemas. Quando fazemos filosofia é amizade pela sabedoria, o amor pela sabedoria. Nos filhos é amizade, Sofia é sabedoria. Nos enredamos num jogo de linguagem, cujas regras não estão determinadas, já que a própria filosofia é a que pretende estabelecer essas regras. É uma sorte de círculo vicioso, uma espécie de círculo vicioso. Se assim, a missão da filosofia seja para Wittgenstein lutar contra o embruxo. O que é embruxo? Embrulho de nosso entendimento por meio da linguagem. Depois tem que olhar no dicionário, embrulho. Mas se tu pôr ali, aparece. Então, o primeiro e o segundo. O primeiro
uma só linguagem ideal composta pela totalidade das proposições significativas. Esse slide é excelente. O segundo, a linguagem se expressa em uma pluralidade de distintos jogos de linguagem, dependendo de diferentes grupos de pessoas. Então, no primeiro, definiu o absurdo e insensato de uma proposição, tanto que é embasado nos limites da linguagem significativa. E o segundo, entende que uma proposição resulta absurda na medida que esta intenta ser usada dentro de um jogo de linguagem ao qual não pertence. O primeiro adota sem mais o critério correspondentista, posto que a virtude da reação isomórfica entre linguagem, então is é igual, né, de forma igual, morfos, forma, iso igual, entre linguagem e mundo. A verdade se constitui como a correspondência entre o sentido de uma proposição e um feito. E o segundo postula distintos usos possíveis da linguagem, muito além do descritivo, a aplicação do critério semântico de verdade. Parece que dar-se, então, o significado da palavra semântica, restringida, ou ficar restringida ao âmbito da linguagem meramente descritiva. O primeiro, o significado estava determinado pela referência, e vale a dizer que se uma palavra não nomeia nenhuma coisa, ou numa proposição de figura nenhum fato, carece de significado, um tanto que resulta impossível assignar um determinado valor de verdade. Segundo Wittgenstein, reconhece que na linguagem ordinária, a função descritiva é uma das tantas funções da linguagem, e que, por ende, o domínio do significado é muito mais vasto que o da referência, ao sentido da proposição ou ao significado de uma palavra ou sua função. Ou seja, está determinado pelo uso que se faça da mesma. Em síntese, o critério referencial do significado é trocado pelo critério pragmático do significado. O caráter prático, né? Pragmático. Citações e reflexões. Tradução. Do que se pode falar, há que calar. Fonte, Tratados Lógico e Filosófico, 7, 1922. Do que se pode falar, há que calar. Eu conheço um pouquinho diferente isso aí. É uma palavra em alemão, no português seria não se deve dizer tudo o que se pensa. Também os pensamentos, os sábios calam enquanto os bobos falam demais, né? Tem o mesmo sentido. Também os pensamentos caem, às vezes, imaturos da árvore, como se fossem frutas imaturas. Ali onde estão as fronteiras de minha língua, estão os limites do meu mundo. Fonte, Tratado Lógico Filosófico, 5, 6, 1922. O que se deixa expressar-se é dito de forma clara. O que se deixa expressar-se, o quê? Ali no final, junto da câmera ali. Deve ser dito de forma clara. Por que não pode um cachorro simular dor? Talvez porque é demasiadamente honesto. Ele tem dor e não finge dor, né? Quem finge dor é o ser humano. Não pense, senão mira. Fonte, Investigações Filosóficas, 66, parágrafo. Sino mira. Sino. Não entendi essa. Uma semente fresca se arroja ao terreno da discussão. O trabalho da filosofia é, como também, em grande parte, um trabalho de arquitetura. Em grande medida, trabalhar é uma mesma na própria compreensão, na maneira de ver que as coisas e no que um exige delas. Do próprio Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Então, citações e reflexões. A forma que se emprega a palavra Deus não mostra a quem te refere, senão ao que te referes. É interessante, no livro dos Espíritos, a primeira palavra é que é Deus. Não é uma entidade, é que é Deus. Não é uma pessoa, no caso. A inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Então depende do ponto de vista. A maravilha artística é que haja um mundo, que exista o que exista. O que é aquilo que necessita meu coração, minha alma, meu entendimento especulativo. A fé especulativa. A fé que necessita coração, alma. É aquelas palavras de Jesus, né? De todo o teu conhecimento, alma, entendimento. O amor não é nenhum tipo de sentimento.
O amor se põe a provas, a dor não. Não se diz isso, não era nenhuma dor autêntica, pelo contrário, não se houver ido tão rápido. O amor não é nenhum tipo de... Claro que é um sentimento. O filósofo é aquele que deve curar em si mesmo muitas enfermidades do entendimento, antes de poder chegar às noções do são entendimento, do são entendimento humano. O que pode descer-te de julgo pela tua própria boca, se há estremecido o asco ante as próprias ações, o nojo, né? Quando não há isto nos outros. Em um dia pode viver-se os terrores do inferno. Há tempo suficiente para isso. Imaginar uma linguagem significa imaginar uma forma de vida. Fonte, Investigações Filosóficas, parágrafo 19. Não sou um homem religioso, mas não posso, senão, ver qualquer problema desde um ponto de vista religioso. É o clássico, o cara que estava ontem na TV Paraná, agora esqueci o nome dele. Mesmo ele se dizendo ateu, ele é historiador. Leandro Carnal. E é a mesma coisa. E é um cara que entende um monte de religião e ele discute religião com os outros. Mesmo ele tendo uma visão diferente. É como ele diz, para tu conversar com os outros, tu tem que ler de tudo. Se pode passar um espelho, também se pode, em tal caso, a imagem reflexa nele. A imagem não necessariamente um é virtual e outro é real. Né? Creio haver resumido minha posição com respeito à filosofia ao dizer: defeito só se deveria poetizar a filosofia. Se empregarmos, o que é ali? Trucos? Ou truques na lógica, eu acho que é truques, né? É quem se ganha. Quem se ganha a porte de si mesmo, paz nos pensamentos. Esta é a anedota, não. Meta da filosofia. O mundo é tudo que acontece? Não. Tudo. O que é AHS? Não entendi isso. Dados curiosos. Compartilhou classes com Adolf Hitler. Ele estudou junto com Hitler, tu vê? O Hitler nasceu na Áustria mesmo, né? Foi criado com 26 tutores, 7 pianos. A sua mãe eu não lembro já. Chifre não é chifre, é outro sentido, não lembro agora. A música soprava, se não me engano. E sempre tentava copiar a Brahms e a Mahler. Dono sua herança aos irmãos. Ele deu as heranças aos seus irmãos, não quis dinheiro nenhum. Uma coisa que hoje seria chamar de louco, né? Se alistou para a guerra no mesmo. Foi catedrático universitário. Antigamente os professores eram a cátedra, por isso que é catedrático. Enfermeiro voluntário, jardineiro, professor da escola primária, soldado. Morreu de um câncer de próstata. O maior terror do homem é o câncer de próstata, da mulher de mama. Ludwig Wittgenstein, ali está o autor, né? Puseram no fim. Mas tu não mostrou aquele ali? Não lembro. Ivan Gustavo Pérez Gaona, não, acho que tu não pôs. Universidade Francisco Santander, Colômbia. Ludwig Wittgenstein. Então, boa noite a todos. Vai ser reexibido na sexta-feira e até semana que vem, na sexta é normal. Boa noite. Trust in us and we'll